Flamengo está negociando com o Marcos Antônio há meses. Seria o cúmulo da incompetência. Né? Eu acho até que pode ter um lado positivo para o Flamengo isso. Eu acho que, muito provavelmente, o Flamengo vai acelerar a negociação com o Marcos Antônio e vai pagar mais do que ele pretendia pagar. O Marcos Braz estava, na verdade, com aquele negócio do gelo no sangue, que eu já falei que é gelo no cérebro, tentando pechinchar. Com a chegada do São Paulo na negociação, ele me parece, até pela vergonha que ele passaria de se levar o chapéu do São Paulo numa negociação que ele está há um tempão e que o São Paulo entrou agora, me parece que o Flamengo é capaz de abrir um pouco mais os cofres e fazer a proposta que a Lazio quer pelo Marcos Antônio. Flamengo e Marcos Antônio já estava tudo acertado. A negociação lá do cérebro no sangue, sangue no cérebro, é sempre assim, ele acerta com o jogador e acha que o jogador vai fazer pressão suficiente no clube para que o clube aceite aí a proposta do Flamengo menor do que o clube pede. Não está dando certo, simplesmente não está dando certo. Aliás, nunca deu certo, vamos falar com todas as palavras. O De La Cruz ele fez isso também, 2 janelas, e só quando ele pagou a multa, de fato, é que ele conseguiu trazer o De La Cruz. Então, eu acho que talvez possa ter esse lado positivo. Mas se perder o jogador para o São Paulo, é uma vergonha. É uma vergonha absoluta, né? Seria para você dizer ao Marcos Braz, vai, você não disse que ia embora no final do ano? Então vai logo agora, vamos antecipar esse processo aqui, porque realmente você só está fazendo lambança, né? É uma coisa... Rapaz, ele trocou o nome do técnico pelo do presidente da Rússia. Ele só faltou dizer que o presidente do Zenit, além de ter sido presidente da Rússia, foi número 1 do tênis também, porque Medvedev ele acha que só tem um na Rússia. Medvedev é um sobrenome comum como Silva aqui. E, no entanto, ele disse, não é mole. Nós estamos discutindo com um cara que foi presidente da Rússia durante 5 anos. Pô, aí sabe o que o presidente do Zenit fez hoje? Tirou uma foto lá do Claudinho, dizendo assim, será que é esse Claudinho mesmo que eles querem? Porque o cara já trocou os Medvedev e, de repente, está querendo um outro Claudinho. Olha, que vergonha. Que vergonha! Vergonha alheia do seu gelo no cérebro. Tirou um sarro, né? Já virou piada até na Rússia. Exatamente. Muito bem, seguimos aqui com o nosso fim de papo e vamos falar sobre ele, que sempre gera polêmica por aqui, John Textor. E ele continua, ele anda falando pra caramba. Vamos ver qual foi a dessa vez, qual foi a última de John Textor. About this rivalry with Palmeiras. Is circumstantial? Is consciousness with the Botafogo is trying to fight with the big clubs in Brazil? What your position about it? They're the leader. I mean, they get to fly away and go to the FIFA Club World Cup, and we see it, and they get to win Libertadores, and we see that, and it's a rivalry for us. It's probably not a rivalry for them. They've been at the top of the table looking down at everybody. I don't know who their rivals are. I assume it's somebody down in Sao Paulo. I don't think they think we're their rival, but they're top of the table, and if you want to be on top, you got to knock the king off of the mountain, and they're the king. Tá aí o Textor falando sobre uma possível rivalidade com o Palmeiras, desafiando, hein? Vamos derrubar o rei. Eu já quero repercutir essa sonora daqui a pouco, mas antes temos um botafoguense aqui, Hélio de la Penha, e eu quero te ouvir, porque Textor conquistou a inimizade e antipatia de muita gente desde que ele chegou aqui no Brasil, por conta de tudo que ele criou, né? Das acusações que ele fez, do circo que foi montado, também das rusgas, das inimizades que ele criou, enfim. Tirando com o Landim no Flamengo, que ele tem uma boa relação, depois, tirando isso, foi tiro para todo lado. Mas para o botafoguense, eu imagino que essa visão seja bem diferente, porque, querendo ou não, ele alçou o Botafogo a voos que antes não estavam sendo imaginados. Ainda que o time tenha perdido, né, tudo que aconteceu no ano passado, o time hoje está em outro patamar. Qual é a sua visão sobre Textor e do torcedor botafoguense, Hélio? Olha, em primeiro lugar, eu não tenho condições de falar por todos os torcedores botafoguenses, não tenho essa procuração, posso falar por mim. Acho que o Textor chegou e nos tirou do fundo do poço, nos transformou num clube competitivo. No ano passado, a gente chegou a surpreender, fala-se muito da derrocada final, mas a grande surpresa foi o Botafogo estar disputando um campeonato no seu primeiro ano de SAF. Isso foi uma coisa incrível. A derrocada que a gente sempre analisa
assim, olhando pro pé onde está a bola e ver as derrotas finais, a derrocada começou com a saída do Luiz Castro lá na frente. O Luiz Castro, ao sair, ele deixou um esquema montado que foi reproduzido durante um período e depois, descoberto aquele esquema, a gente não tinha um técnico à altura para apresentar uma alternativa tática. Então, esse foi, para mim, foi o grande problema do Botafogo no ano passado. Quanto a essa história do Tex, eu acho que assim, ele incomoda sobretudo quem tá no comando, na liderança do campeonato, porque o Botafogo há muitos anos que o Botafogo não está ali lutando por nada. E então eu acho assim que algumas coisas são até meio alimentadas, como por exemplo, eu não vi absolutamente nada de anormal nesse corte que foi feito aí da entrevista do Textor. Ele simplesmente ele é um dirigente do Botafogo. O Palmeiras é o campeão, o atual campeão, é um time que tem um elenco incrível, tem um orçamento fabuloso. É natural você querer bater quem está lá em cima. Entendeu? Você tem que derrubar quem está lá em cima para você ocupar aquele posto. Isso não significa desonestidade, não significa que quer roubar, não significa que vai corromper ninguém, não significa absolutamente nada. Então, eu acho que muitas vezes essa rivalidade também alimentada, inclusive, pela própria imprensa. E eu queria, inclusive, aproveitar aqui, já que, enquanto botafoguense, eu me senti assim, citado umas outras vezes aqui durante a semana, porque, assim, a respeito até sobre os bonecos, sabe, o Renato? Aqueles Diga. bonecos que foram pendurados lá, que, assim, aquilo ali não foi a torcida do Botafogo que colocou ali. Aquilo ali foram dois criminosos, imagino, não imagino que seja um, talvez mais de um, mais de dois, não sei, mas enfim, criminosos que não representam a torcida do Botafogo. Eu sou torcedor, não me senti representado de maneira alguma, repudio qualquer tipo de atitude daquelas, entendeu? Então, assim, essa generalização que a torcida está tendo, sabe? Eu acho isso meio perigoso. Acho perigoso porque não é essa a ideia, entendeu? E o Mas, quanto Noel, a gente. e os Sim. xingamentos à Leila no final do jogo? Ali foi a torcida Eu inteira. acho que aquilo faz parte do clima que está se criando. Não vi nada demais, entendeu? Não acho que aquilo era sinal de que se a Leila tivesse aqui, seria agredida. Não, sinceramente, não acho. Acho que é natural, se a gente for ver qualquer jogo, tem xingamento de juiz, tem xingamento. Se você tem uma rivalidade entre os dois dirigentes, é natural que a torcida apoie o dirigente do seu próprio time. Não vi absolutamente nada demais, achei que é uma reação natural e não tem essa coisa toda. Eu acho que a gente precisa botar um pouco mais de água nessa fervura do que jogar querosene, que aí isso é que alimenta. Agora, por outro lado, eu sei que isso aí dá views, isso vende jornal, enfim, acho que isso acaba ajudando todo mundo, a gente conversa sobre esses assuntos, vira polêmica para todo mundo. Mas eu volto a dizer, sabe, 2 criminosos, 3 criminosos não representam a torcida do Botafogo. Tinham 40 mil pessoas lá que assistiram ao jogo pacificamente, não teve nenhum episódio com o torcedor do Palmeiras, entendeu? Então, quer dizer, acho que a gente tem que colocar assim, os criminosos têm que ser punidos, eles têm que ser investigados, descobrir quem é e punir. Agora, daí a dizer que é isso que a torcida do Botafogo, eu não vi nenhum torcedor do Botafogo apoiar aquela atitude. Acho que é importante a gente ouvir esse depoimento do Hélio para a gente ver, né, como o lado do botafoguense, como fica o botafoguense nessa história que a gente falou aqui durante a semana. Agora, Alice, eu queria te ouvir sobre isso também. Em relação aos xingamentos da Leila, você concorda que é natural, que faz parte do futebol, ali do ambiente de estádio, ou você acha que passou do tom, do ponto, especialmente por essa animosidade aí que foi sendo criada, essa rivalidade que vem sendo estabelecida por conta da relação Leila e Textor?
Não acho absolutamente nada normal. Não acho normal e não acho que é uma coisa que a gente veja no espectro do futebol como um todo, jogadores, torcedores xingando dirigentes de outros clubes. Né? Não acho normal, não acho que seja também ao acaso, pelo fato de ela ser a única mulher presidente de clube na elite do futebol brasileiro, e não acho que é ao acaso por conta de toda essa animosidade criada e muito alimentada pelo próprio Textor. Né? Depois a Leila acaba entrando um pouco nisso, a gente está falando de um cara que acusou o Palmeiras de ter roubado um campeonato. Então, assim, essa história toda começa no John Textor, um cara que vem de fora do Brasil, que não tem absolutamente nenhuma história aqui, nenhum conhecimento do nosso futebol, e chega com absolutamente nada de provas significativas, acusando um clube de roubar um título. É uma acusação muito grave. Então, é difícil você dizer... Dois. Acusando o Palmeiras de roubar títulos, que é uma acusação muito grave que ele faz ao Palmeiras e, obviamente, à sua dirigente, e esperar que ela não reaja de maneira nenhuma. Né? Então, com CPI, com todo esse monte de coisa, esperar que não haja nenhuma reação, e aí isso alimentar a torcida. Porque, gente, assim, eu não posso falar sobre a decisão que a Leila tomou de não ir por questões de segurança. Mas aí você chega, ela toma a decisão de não ir por questões de segurança. Aí você chega lá, tem um boneco representando a Leila enforcado no estádio. Não importa que não foi a torcida inteira, mas tem um boneco pendurado lá, não é uma coisa normal. E no final do jogo, a torcida xingando a presidente do outro clube. Não acho normal e não acho que esse tipo de coisa seja saudável e que a gente deva ignorar. Né? Não é. E acho que isso daí começa... Né? É aquela briga que depois todo mundo é culpado porque todo mundo brigou, mas a gente sabe onde essa briga começou, e ela começou por acusações infundadas do John Textor, e ela continua sendo alimentada e foi reforçada pela torcida do Botafogo. Gente, assim, 2 bonecos enforcados dentro do estádio, isso não é normal. Isso não é normal. A gente lembra a reação quando isso aconteceu com o Vini Júnior na Europa. A gente ficou absolutamente indignado. Ninguém normalizou isso aqui. Agora a gente não pode normalizar porque é 1 ou 2 pessoas que colocam, e aí depois o estádio inteiro xinga a presidente. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser vista com atenção e que, assim, precisa apagar esse incêndio, precisa, mas não é normalizando a presidente do clube sendo xingada pela torcida adversária. Né? Até porque quem acusou dirigente de fazer alguma coisa absolutamente nefasta foi o John Textor. Não foi a Leila que falou que o John Textor roubou título para o Botafogo. Né? Então, eu acho que isso precisa ser visto de uma maneira bem séria, porque senão a gente começa a alimentar um tipo de violência que a gente depois não controla. E se tem uma coisa que o futebol não precisa mais, é violência. A gente já tem mais do que suficiente, já tem muita coisa para combater, para agora dirigente não poder ir em jogo porque se sente ameaçado pela torcida. Acho que a gente precisa olhar para isso com bastante seriedade. Ô, Casão, como é que você viu esses episódios? Hélio, você queria dizer algo? Queria dizer, em primeiro lugar, Alicia, esses bonecos não estavam no estádio, estavam numa estação em frente ao estádio. Eu volto a dizer, não foi a torcida do Botafogo que colocou lá, foram criminosos que colocaram lá, e assim como a Leila foi xingada, não por ser mulher, mas por ser presidente do clube, com o qual está havendo toda essa discussão. Se fosse um presidente homem, a discussão estaria acontecendo da mesma forma, provavelmente o Textor estaria acusando da mesma maneira, coisas que eu já falei aqui, já disse aqui no programa algumas vezes, que o Botafogo não perdeu o campeonato por conta de questões de arbitragem, perdeu para si mesmo. E agora, já vi outros dirigentes serem xingados também, sabe? Eurico Miranda era xingado, Vicente Mateus era xingado. Os presidentes que se destacam, eles acabam chamando a atenção da torcida adversária e aí viram a rivalidade, eles puxam para si a rivalidade que deveria estar no campo. Então, é isso que eu estou falando. E aí, por conta disso, da mesma maneira que xingam o juiz e tudo, sabe? Não estou aqui querendo normalizar violência, pelo amor de Deus, não estou aqui querendo dizer que a violência tem que acontecer e é normal, é isso aí, mas assim, o que eu quero dizer
é que esse caso aí eu não vejo dessa maneira. Eu acho que foi uma consequência de toda uma fervura que até a imprensa tem colocado e num desabafo de que havia um jogo, por exemplo, o clima do jogo de ontem era como se fosse uma final. O próprio UOL chegou a fazer um doc sobre a Leila na véspera do jogo. Então, quer dizer, essa rivalidade que até o palmeirense nos comentários aí diz: que rivalidade é essa se o Botafogo... Que rivalidade é essa com o Botafogo? A gente não tem rivalidade, não sei o que e tal. O próprio Textor falou, pô, o Palmeiras está numa situação muito mais confortável, mas a verdade é que essa rivalidade vem sendo alimentada e a consequência é isso que nós temos, sabe? Mais uma vez, criminosos colocaram aqueles bonecos. Hélio, duas coisas. A gente tem mania de dizer o seguinte: brigaram, não são torcedores, são vândalos. Não, são torcedores. São torcedores vândalos. Não foram torcedores, foram dois criminosos. Não, foram botafoguenses. E não são só duas pessoas que fazem o boneco daquele, que preparam, que vão lá de madrugada para pendurar. São mais. E são botafoguenses. São criminosos botafoguenses, concordo. Existem criminosos em todas as torcidas. Eu só não gosto dessa mania que a gente tem de, para livrar o clube, dizer: não são torcedores, são criminosos. São torcedores do Botafogo. E outra coisa, Hélio, me desculpe, mas as costas da imprensa são muito largas. Porque foi o Textor que chegou aqui e começou a acusar de manipulação do resultado. Foi o Textor que, há pouco tempo atrás, disse que ia atrás da Leila nos Estados Unidos, que ia fazer um processo contra a Leila nos Estados Unidos, que ela não poderia mais nem entrar nos Estados Unidos. Qual foi o Ele falou isso. Olha só, eu não tô aqui, Renato, eu não estou aqui para ser advogado do Textor, mas a verdade é a seguinte, que você colocou dois fatos e faltou um no meio, porque a Leila também foi bem agressiva com o Textor antes dele ter a tréplica, teve a réplica, e a réplica foi grosseira e foi agressiva também. O que eu quero dizer é o seguinte: a imprensa não tem nada com isso. A imprensa não tem nada com isso, a imprensa apenas reflete. Sabe? Então é isso, que seja. Agora, o que eu digo é o seguinte, quando eu falo assim, são torcedores, os caras torcem pelo Botafogo, são torcedores, mas eles não são a torcida do Botafogo. É muito importante colocar isso. Eles não representam a torcida do Botafogo. E quando se fala assim, a torcida do Botafogo fez, é uma coisa muito grave, que é aí, por isso que eu estou colocando aqui, porque eu me senti envolvido numa coisa que não tem nada a ver com isso, como a grande maioria, a imensa, esmagadora maioria da torcida do Botafogo não tem. Assim como não foi a esmagadora torcida do Flamengo que assassinou um torcedor do Botafogo com aquele espeto de churrasco, nem nada, enfim, sabe? São essas situações assim, a gente tem que tomar cuidado, cara, porque, enfim, no fim das contas, a gente acaba criando uma imagem que é distorcida em relação ao que de fato é, né? A gente acaba exagerando, aumentando a coisa, sabe? Ô, Casão, eu queria te ouvir também sobre esses episódios e sobre essa rivalidade que foi crescendo tanto fora de campo, nos bastidores, quanto em campo também, já que um time é líder do Brasileiro, o outro está ali na briga também, inclusive é o que o Textor traz, e se isso, de fato, essa animosidade que foi crescendo é perigosa para esse cenário que a gente está vendo hoje. Então, primeiro assim, a rivalidade, ela não é criada, ela existe. Quando a rivalidade é criada, ela sai distorcida. Quando é uma coisa forçada, qualquer coisa que é forçada, ela sai distorcida, ela não sai normal. Corinthians e Palmeiras são rivais desde o início. Essa rivalidade, ela existe, ela não foi criada, foi acontecendo através dos tempos, como o Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Botafogo e Flamengo, teve o 6x0, o 6x1, depois teve outro 6x1. Isso é rivalidade. Isso é rivalidade que existe naturalmente dentro do futebol. Agora, Botafogo e Palmeiras nunca foram rivais na história. Fizeram uma final de campeonato em 72, se eu não me engano, 72. Foi Palmeiras e Botafogo, que foi 0x0 aqui em São Paulo, e o Palmeiras foi campeão, mas não teve uma rivalidade. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores de 73, não teve rivalidade. Não se criou uma rivalidade. Não existiu naturalmente uma rivalidade. Agora, essa rivalidade,
ela foi criada exatamente pelo texto, o Hélio. Essa rivalidade foi criada de uma forma não dentro do campo. Não foi dentro do campo que se criou essa rivalidade. Não foi o Palmeiras virou de 4-3 contra o Botafogo, aí depois o Botafogo jogou lá no Allianz Parque e meteu 4-0 e foram disputar uma final de campeonato. Aí se cria uma rivalidade. Palmeiras e Botafogo não tem rivalidade, nunca teve rivalidade, se criou uma animosidade. Se criou um ódio dentro dessa história. Foi criado pelo texto. Se a Leila respondeu, como você falou, que ela pode... Qual